365 Dias acaba de lançar seu último capítulo na Netflix. Com o título de 365 Dias Finais, o terceiro filme traz desenvolvimentos chocantes para a história de Laura e Máximo. Bem-vindos ao canal Eu Te Resumo Filmes e Séries. Hoje eu vou contar tudo o que aconteceu no filme 365 Dias Finais. O filme começa com um ar de suspense, e enquanto Máximo olha para uma lápide, Olga diz sentir falta de Laura. Em seguida, Máximo está em uma reunião tensa com alguns traficantes rivais, mas logo ele deixa bem claro que a Sicília é seu território, e que eles estão proibidos de pisar ali novamente. Em seguida, Máximo aparece novamente olhando para a lápide, e logo descobrimos que seu irmão gêmeo, Adriano, morreu e que Laura sobreviveu ao tiro. Máximo volta para casa e Laura começa a beijá-lo, porém ele para, quando vê a cicatriz causada pela bala, e diz que ainda é muito cedo. Mais tarde, Laura se arruma, e interrompe uma reunião de Máximo lhe seduzindo. Os dois então fazem aquilo, e depois ela sai para jantar com Olga, mas vai escondida dele. No restaurante, o telefone de Laura toca, e quando ela atende, fica surpresa ao descobrir que é Nátio. Ela pergunta por que ele está ligando, e ele responde que não consegue esquecê-la. Ela então diz que ele deve se esforçar mais e desliga. Olga pergunta quem era a pessoa no telefone, e após hesitar, Laura admite que era Nátio, e então revela que está tendo sentimentos por ele, pois ele a apoiou quando seu mundo desabou. Olga pergunta se ela dormiu com ele, mas Laura nega. Em seguida, as duas vão para uma boate e se divertem. Algumas horas depois, o noivo de Olga aparece, e Laura os deixa sós. Então, quando ela está passando pelo bar, vê Nátio olhando para ela, mas logo ela percebe que era apenas sua imaginação, e nesse mesmo instante, Máximo aparece em sua frente. Ele a confronta por sair sem ele, e em seguida, os dois vão para uma sala privada, onde há uma mulher dançando. Máximo pede que ela vá embora, mas Laura ordena que ela permaneça ali. Durante algum tempo eles observam a mulher dançar, até que Laura pede para ela ir embora, então os dois fazem aquilo. Mais tarde, Laura acorda, e encontra Máximo bebendo. Ele então pergunta sobre o que aconteceu na ilha, mas ela responde que ele está muito bêbado, e que é melhor eles conversarem outra hora. Ele fica furioso, e exige que ela lhe conte, e pergunta se ela ficou com Nátio. Laura nega, e então eles começam a conversar sobre o filho que ela perdeu no acidente causado por Adriano, e ele diz que ela deveria ter lhe contado que estava grávida, pois também era seu filho. Laura responde que só fez isso para proteger a família, pois sabe o que ele é capaz de fazer. A discussão entre os dois esquenta, e furioso, ele quebra um copo no chão, e Laura se assusta. Ela então tem um flashback da ilha, onde ela quebra um copo de vidro, e Nátio acaba sendo super carinhoso, e até lhe carrega nos braços para que ela não acabe furando os pés. Laura começa a chorar e acaba adormecendo no sofá. Algum tempo depois, Máximo a observa dormir, e depois a carrega para a cama. Enquanto Laura está dormindo, ela sonha com Nátio, mas quando acorda, é Máximo que está em sua cama. Imediatamente ela fica tensa, e diz que está com ressaca. Mas ele está convencido de que ela está escondendo alguma coisa, e irritado vai embora. Ao decorrer dos dias seguintes, o relacionamento deles entra em crise e começam a se evitar, e até passam a dormir em camas separadas. Com o casamento desmoronando, Laura resolve se dedicar à sua linha de roupas, enquanto Máximo passa o tempo chapado e com outras garotas. Mas quando ele tenta ficar com uma, acaba se lembrando de Laura, então para. Laura e Olga ficam felizes ao serem convidadas para um desfile de moda em Portugal. No dia da ida, ela fica magoada quando descobre que Máximo estava em casa, mas que não foi se despedir dela. Ao chegar em Portugal, elas resolvem ir à praia, e acabam encontrando Nátio, participando de uma competição de surf, mas Laura consegue fugir antes que ele a veja. Mas no desfile, Laura acaba encontrando Nátio e sua irmã Amélia. Ela se aproxima de Laura, e a convence a conversar com ele. Os dois então vão embora juntos, e triste Laura diz que tudo estava perfeito até ele aparecer, mas em seguida o beija. Ele então confessa que está apaixonado por ela, e em seguida a leva para sua casa que fica na praia. Os dois então conversam, e Nátio diz que ela até pode fugir dele, mas que ela não pode fugir do que sente. Laura diz que precisa de um tempo e Nátio garante que irá lhe esperar, mesmo que seja para sempre. Os dois começam a se beijar, e acabam dormindo juntos na praia. No dia seguinte,
Nath a leva de volta para o hotel, e Laura comenta que Máximo deve ter ficado louco por não ter conseguido rastreá-la. Nath diz que ela não precisa voltar se não quiser, e que ele não é igual ao Máximo, e que nunca irá forçá-la a fazer nada, que ela sempre terá escolha, e revela que foi por isso que salvou a vida de Máximo. Laura fica confusa, e pergunta sobre o que ele está falando, e Nath conta que depois que Ana atirou nela, também tentou atirar em Máximo, mas que ele não deixou, e a matou. Laura pergunta por que ele salvou a vida dele, e Nath responde que fez isso, porque sabe que ela o ama. Ao chegar no hotel, Laura encontra Máximo lhe esperando, e ele exige saber onde ela esteve. Laura mente e diz que saiu para caminhar. Ele fica enfurecido, e a xinga. Laura então avisa que quer o divórcio. Surpreso, ele pergunta o que está acontecendo. Laura responde que precisa de espaço para decidir o que realmente quer, pois não existe mais um relacionamento entre eles. Ele acaba aceitando e então vai embora. Alguns dias depois, Laura vai visitar seus pais e confessa que está apaixonada por outro. Quando ela acrescenta que não sabe quem escolher, sua mãe a aconselha e diz que as mulheres têm que colocar sua própria felicidade em primeiro lugar nos relacionamentos. À noite, Laura sonha com ela, Máximo e Nath juntos, inclusive com os dois se beijando. No dia seguinte, Olga liga em pânico para Laura e diz que ouviu Máximo dizendo ao Domênico que sabe que ela dormiu com Nath. Laura diz que está indo para Sicília, mas Olga tenta impedi-la, pois teme que ele a machuque, mas ela responde que não pode ter medo do próprio marido. Quando Laura chega a Sicília, Nath está lhe esperando disfarçado de motorista. Ele então diz que quando a conheceu não foi amor à primeira vista, mas que com o tempo acabou se apaixonando por ela, que agora ela se tornou o mundo dele, e que ele não sabe como viver sem ela. Laura agradece pela declaração dele, e diz que precisa falar com Máximo, pois não pode mais ficar nessa situação, e que por isso precisa de mais tempo. A conversa dos dois termina com Nath dizendo que vai lhe esperar. Quando chegam à vila, Olga fica frenética e apavorada ao ver que Nath é o motorista. Mas ele apenas deseja feliz aniversário para Laura, e então vai embora. Laura encontra Máximo na praia, e diz que eles precisam conversar, mas ele a interrompe, e diz que precisa falar primeiro, pois essa conversa vai ser mais difícil para ele. Ele começa dizendo que não queria ser mau, e que estava envergonhado por ela sentir que não podia falar com ele sobre o bebê, e que teve que lidar com tudo isso sozinha. Laura pergunta por que ele não fez nada se já sabia há muito tempo sobre ela e Nath. Ele responde com uma frase de um livro que gostava muito quando era criança. Se você realmente ama algo, deixe-o livre. Se voltar, é seu para sempre. Se não, nunca foi seu. Máximo então olha para Laura e pergunta se ela voltou. Laura não responde, então o filme termina com os dois se encarando.